mencionado 14 vezes em Os Lusíadas de Camões e canonizado pelo Papa Bento XVI, Nuno Alves Pereira lutou por Portugal e para que o seu amigo herdasse o trono português. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Conhecido como o imperador de boa memória, posso imaginar os pensamentos que vieram à mente de Dom João I no momento de sua coroação em Coimbra, no dia 6 de abril de 1385. Eu nunca imaginei que seria rei. Desde cedo, ele teve que lutar contra os preconceitos de sua existência. Ele era filho ilegítimo, fruto de um caso amoroso entre Dom Pedro e Dona Teresa, uma dama galega. Com a morte do seu meio-irmão, o rei Dom Fernando, muitos eram os candidatos ao trono. Porém, tensões políticas e o apoio de algumas pessoas, como Nuno Alves Pereira, fizeram com que algo quase impossível acontecesse. Nuno Alves Pereira, também conhecido como o Santo Condestável, foi um nobre, um guerreiro português do século XIV. Ele desempenhou um papel fundamental na crise de 1383 a 85 entre Portugal e Castela. A bravura e a capacidade de Nuno em batalha garantiram a vitória portuguesa contra Castela nas batalhas dos Atoleiros e da Aljubarrota. Seu apoio a seu amigo Dom João foi um dos fatores para que Dom João fosse o rei. E por isso ele foi eternamente agradecido a Nuno Alves Pereira. Há alguém que lutou e luta por você para lhe conceder um trono. Jesus Cristo travou a batalha da cruz por você e hoje está nas cortes celestiais. Ele continua lutando para que você possa ser considerado justo. Continuaremos o nosso estudo sobre a profecia dos 2300 anos de Daniel capítulo 8, verso 14, que trata sobre o julgamento de Deus. Depois, ele diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Deixa eu perguntar a vocês, quem era o povo de Daniel? Os judeus. E a santa cidade dos judeus é Jerusalém. Vocês estão comigo ainda, né? 70 semanas são quantos dias? 70 vezes 7 são 490 dias proféticos. 490 dias proféticos são quantos anos literais? 490. 490 anos. O que está acontecendo aqui? O anjo diz a Daniel, existe um período de 2300 anos. Dentro desses 2300 anos, existe um período para os judeus de 490 anos. Interessante que no original, este período de 70 semanas e 490 anos, diz lá, 490 anos são amputados, são cortados. São amputados. Amputados de quê? Cortados de quê? Dos 2300 anos. Tem 2300 anos, mas dentro desses 2300 anos, existe um período de 490 anos. Tá bom? Isso é muita informação que a Bíblia nos dá. Os detalhes estão todos lá. Nós estamos passando por cima de alguns hoje, mas não quero que você pense que esses detalhes não estão lá. Eles estão lá. Só que nós não temos muito tempo. Vocês estão me entendendo, né? Então, 490 anos, 2300, tudo bem.
Mas falta aqui uma informação importante, pelo menos para mim, para eu interpretar isso. Quando é que começa? Isso é importante saber, né? Tanto os 2.300 anos começa quando? Os 490 anos começam quando? É bom saber, ok, há 2.300, há 490, mas quando é que inicia essa contagem desses anos? A Bíblia nos diz. Verso 25, Daniel capítulo 9. Sabe e entende, desde a saída da ordem para quê? Restaurar e para edificar o quê? Jerusalém. O anjo vem e diz assim, Daniel, o período começa no ano que saiu a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. E você vai aos livros da história e nós sabemos exatamente quando isso foi. Isso foi no ano 457 antes de Cristo. Estão comigo? 457 antes de Cristo saiu a ordem. O rei Artaxerxes, não sei como é que se pronuncia em português, eu acho que é mais ou menos assim, né? Declarou, providenciou dinheiro para que Jerusalém fosse restaurada, edificada. E o anjo diz, essa é a hora, o ano que inicia este período profético. Então, vejam aqui na tela. Tem 2.300 anos que começam em 457 antes de Cristo. Os 490 anos começam na mesma data. Agora, se você começa em 457 antes de Cristo e soma 490 anos, lembrando que quando você passa do zero, você tem que adicionar que ano você chega? O ano 34 depois de Cristo. Será que essa data é uma data importante na história do cristianismo? O que é que aconteceu no ano 34 depois de Cristo? Estevão foi martirizado, como vocês dizem. Foi morto. Ele fez um último apelo ao povo de Israel, disse, vocês mataram os profetas, vocês mataram o próprio Filho de Deus, Jesus é o Messias, vocês não conseguem ver. A Bíblia diz em Atos capítulo 7 que eles ficaram enfurecidos ao ouvir essa pregação. Eles pegaram pedras e começaram a apedrejar Estevão. Uma grande perseguição iniciou logo em seguida. Atos capítulo 8 conta que os discípulos de Jesus e os cristãos, aqueles que acreditavam, foram espalhados por todo o mundo. E em 34 depois de Cristo, o que aconteceu na história da igreja cristã? A pregação do evangelho, que até aquele ponto tinha sido para quem? Para os judeus, agora começou a ir para os não-judeus, para os gentios, para o mundo inteiro. E hoje, não importa qual é a sua descendência genealógica, não importa que sangue corre pelas suas veias, o que importa hoje é que sangue perdoa e lava as tuas iniquidades. Porque nós hoje somos todos judeus espirituais. Nós fazemos parte da nação de Israel espiritual. Vejam o que a Bíblia diz, Atos capítulo 13, verso 46. Porém, Paulo e Barnabé falaram com mais coragem ainda e disseram, era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada primeiramente a vós que sois quê? Judeus. Mas, como não quereis aceitá-la e não vos achais dignos de receber a vida eterna, então vamos o quê? Anunciar a palavra a quem? Aos não-judeus. Quando é que isso começou? Isso começou no ano 34. No final daquele período,
que o anjo falou para Daniel esses 490 anos. Encaixa perfeitamente. Gálatas capítulo 3, verso 7. Portanto, deveis saber que os verdadeiros descendentes de Abraão, os verdadeiros judeus, são quem? Os que têm o quê? Fé. Hoje, todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo como Messias, independente da sua linha genealógica, são em termos israelitas espirituais, de acordo com a promessa de Deus. Romanos capítulo 2, verso 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, porém é judeu aquele que o é aonde? Interiormente. E circuncisão, aqui é do quê? Do coração. Vejam, o anjo falou, Daniel, saiba e entenda, desde a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, nós falamos, né? Daquela ordem, 457 a.C., 457 a.C., começou o período de 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos. Mas daquele mesmo ponto inicial, começou o período de 490 anos para os judeus, que terminou quando? No ano 34, que foi quando a palavra foi levada aos não-judeus. Nós acabamos de ler. Vocês estão me seguindo? Quem que eu já perdi? Já perdi alguém? É muita matemática, né? Mas vocês vão ver, vai tudo encaixar. Vai tudo encaixar. Agora, vejam essa parte aqui. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, 457 a.C., até ao ungido, ao príncipe. Quem que é o ungido, o príncipe? Jesus Cristo. 7 semanas e 62 semanas. Ok. Quem que são os professores de matemática aqui? 62 mais 7 é quanto? 69. 69 vezes 7, 69 semanas vezes 7 dias, são quantos anos? 483 dias proféticos. 483 dias proféticos são quantos anos literais? 483 anos literais. Agora, estão me seguindo? Vamos começar em 457 antes de Cristo e vamos somar 483 anos, lembrando de adicionar quando nós passamos do zero. E que ano é que nós chegamos? Chegamos ao ano 27 depois de Cristo. O que é que aconteceu no ano 27 depois de Cristo? O batismo de Jesus. Como é que nós sabemos que o batismo de Jesus foi no ano 27 depois de Cristo? Porque é simples. A Bíblia nos diz. Lucas capítulo 3, verso 1. No 15º ano do reinado de Tibério César. Falando do batismo de Jesus, disse que Jesus foi batizado no 15º ano do reinado de Tibério César. Quem quer adivinhar quando é que foi o 15º ano do reinado de Tibério César? Foi no ano 27 depois de Cristo. Como é que é amazing em inglês? Amazing. Vocês não têm essa expressão em português. Fabuloso. Não é impressionante os detalhes da Bíblia? Vocês alguma vez pensaram por que Jesus não começou o seu ministério quando tinha 19 anos, 18 anos? Por que ele não, entendeu? Por que Jesus aparece como criança e depois existe um período aí que nós não sabemos nada de Jesus? Ele inicia o seu ministério público no ano 27. Por quê? Porque foi isso que a profecia dizia. Exatamente. Tudo, as datas se encaixam perfeitamente. A visão de Daniel, a Bíblia nos dá todos esses detalhes
para que nós possamos saber em quem nós devemos colocar a nossa fé, a nossa confiança. É naquele ungido que no ano 27 depois de Cristo iniciou o seu ministério público. Exatamente do jeito que a Bíblia fala. Não é impressionante? Jesus é batizado no ano 27. Agora, entre o batismo de Jesus e o apedrejamento de Estevão, existem quantos anos? De 27 a 34 são quantos anos? 7 anos. 7 anos. E a Bíblia nos fala algo a respeito daqueles 7 anos. Vocês querem ver? Vocês não querem ver? Foi isso que eu preparei. Eu não tenho mais nada para apresentar, foi isso que eu preparei. Vejam o que a Bíblia diz. Depois das 72 semanas, será morto o ungido e já não, o quê? Estará. E ele fará firme aliança com muitos, por quanto tempo? Por uma semana. Uma semana profética são quantos anos? 7 anos. Estão me seguindo? Tá? Então tem aquele período de 7 anos, desde o batismo de Jesus até a morte de Estevão, aqueles 7 anos. A Bíblia diz, ele fará uma firme aliança com muitos por quanto tempo? Uma semana é quanto? 7 anos. Continua. E na metade da semana fará o quê? Cessar o sacrifício e oferta de manjares. O que é que isso diz? Que no meio da semana, no meio daquele período de 27 depois de Cristo a 34, no meio, o ungido fará cessar o quê? O sacrifício. O que é que isso quer dizer? Quando João Batista viu Jesus vindo, o que é que ele falou? Eis o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E aqueles judeus pensaram, Cordeiro de Deus. Todos aqueles cordeirinhos que nós sacrificamos no santuário, no templo, eles estavam apontando para o Cordeiro que viria. A Bíblia diz, quando Jesus morreu na cruz, não era necessário mais sacrificar animais. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus tinha dado a sua vida. No meio da semana. Que ano é que Jesus foi crucificado? Na primavera do ano 31, bem no meio da semana. Exatamente, todos os detalhes. E a Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado na cruz, existia um véu, uma cortina, que dividia as duas partes do santuário, o Santíssimo e o Santo. Normalmente, ninguém podia entrar no Santíssimo a não ser o sumo sacerdote. Mas a Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, aquele véu que separava aqueles dois apartamentos no santuário, rasgou ao meio. Deus milagrosamente rasgou aquele véu. O que isso significava? Que aquele sistema de símbolos não precisava existir mais. Por quê? Porque o verdadeiro Cordeiro veio. A Bíblia diz que ninguém é salvo por sangue de ovelhas ou de bois ou de cordeiros, mas sim nós somos salvos pelo sangue de quem? Do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Então, quem é que fez cessar o sacrifício foi Jesus Cristo. Quando é que ele foi crucificado? No meio dos 7 anos, entre 27 e 34. Não existe dúvida quem é que é o ungido de Deus. É Jesus Cristo. As datas se encaixam exatamente. Será que é coincidência? Será que é coincidência que todas as datas se encaixam? Agora, deixa eu falar algo que eu falei ontem à noite. Se a pessoa ao seu lado está dormindo, agora seria a hora de acordá-los. Porque aquilo que eu vou falar agora é muito importante. Tá? Todos os detalhes da visão
2.300 anos, tem encaixado perfeitamente, né? Não há uma variância nem de um ano. Exatamente. Agora, se você começa no ano 457 antes de Cristo e você adiciona 2.300 anos, começando em 457 antes de Cristo, e adiciona 1 quando você passa pelo zero, você chega a que ano? Você chega ao ano 1844. 1844. O que é que isso significa? Isso significa, irmãos, desde os meados do século XIX, os anjos já começaram a tirar os livros das prateleiras e abrir os livros e começaram a examinar os nomes, e o julgamento de Deus já começou. O julgamento já começou. O anjo disse a Daniel e me disse até quantas? Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será o quê? Purificado. Existem alguns comentaristas bíblicos, PhD, que dizem esta profecia, eles chamam esta profecia do começo do tempo do fim. O início do tempo do fim. Muitos comentaristas dizem que desde 1844 começou o tempo do fim. O que é que isso quer dizer para nós? Quer dizer que nós já vivemos na hora do julgamento. E qual é o próximo evento a acontecer na humanidade? É a segunda vinda de Jesus Cristo. As pessoas dizem, mas não isso, você não está então escolhendo, você não está determinando a data da volta de Jesus? Não. A hora, quem sabe? Nenhum homem sabe. A Bíblia diz, nós lemos isso. Ninguém sabe o dia. Eu não sei a hora, eu não sei o dia. Mas uma coisa eu sei, a Bíblia diz o seguinte, leiam este versículo, Apocalipse 22, 12, diz, escutem, diz Jesus, eis que o quê? Cedo venho, e trago comigo as minhas o quê? Recompensa para dar a cada um, segundo aquilo que tem o quê? Tem feito. Pensem bem nesse versículo. Se a Bíblia diz, quando Jesus volta, Ele traz com Ele a recompensa para dar, isso quer dizer que o julgamento já acabou. Como é que Ele pode trazer a recompensa se o julgamento não acabou? Nós estamos vivendo nos últimos momentos da história da humanidade. E a Bíblia diz que existe uma mensagem que é para ser pregada em todo o mundo. Eu sei que não é uma mensagem popular. Eu sei. Mas a certo ponto em nossas vidas, nós temos que tomar uma decisão. Ou eu vou ser popular, ou eu vou ser fiel à palavra de Deus. As pessoas já me disseram, se tu pregasses outra mensagem, vinham mais pessoas. Terias um auditório maior. Serias mais popular. Mas eu não quero ser popular, quero ser fiel à palavra de Deus. E a Bíblia diz que antes de Cristo voltar, existe uma mensagem que é proclamada por todo mundo. A mensagem que Deus envia para todo mundo nas horas antes de Jesus voltar, inclui esta mensagem. Apocalipse 14, 7, e ele diz com forte voz, temei a Deus e louvai a sua glória. Leem comigo, por quê? Porque chegou a hora de Deus julgar quem? A humanidade. Isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que vai chegar a hora,
um dia chegará, diz que já chegou a hora do julgamento de Deus. E é exatamente nesse ponto na história da humanidade que nós nos encontramos nesta noite. Os anjos abrem os livros, eles anunciam o seu nome. E milhares de anjos esperam para ouvir, será que ela vai enfrentar o julgamento de Deus sozinho? Ou será que ele escolheu a Jesus Cristo como seu advogado? Qual será a resposta quando o seu nome aparecer no julgamento? Você vai enfrentar o juízo de Deus sozinho? Ou você nesta noite quer dizer, eu quero enfrentar o julgamento de Deus com Jesus como meu advogado? Bem, daqui do Mosteiro da Batalha é tudo para hoje. Mas antes de partir, gostaria de lembrá-los do nosso website, estaescrito.ca. Lá você pode ver todos os programas outra vez, pode enviar um pedido de oração e até pode fazer uma doação para o nosso ministério. Até o próximo programa. Lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.